Boa noite a todos. A mensagem do nosso amigo não poderia ter sido melhor. A introdução de guardar-se da avareza. Eu uso o bifocal, de vez em quando ele fica dois, espera um pouco. Realmente a gente tem que olhar para dentro de si, né? E guardar-se da avareza é uma reflexão. É uma reflexão que todos nós devemos fazer. De vez em quando fica tudo atrapalhado aqui. Vamos lá. No Novo Testamento, no capítulo 12, versículo de 13 a 37, está escrito: a confiança nas riquezas, parábola do mal rico. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. É o item 3, guardar-se da avareza. Alguns conhecem como parábola do mal rico, e ele cita aqui, mas também ele faz a referência onde Kardec colocou como sendo não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu acho, é uma parábola bem pequenininha, e eu acredito que muitos não se lembrem dela. Então eu vou ler o trechinho. Eu sempre leio para que eu não possa, às vezes, esquecer de algum item dessa parábola. Então vamos lá. Então um homem lhe disse no meio da multidão: Mestre, dizei ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: que farei, porque não tenho lugar onde que possa encerrar tudo que colhi? Eis, disse ele, o que farei: derrubarei os meus celeiros, eu construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: minha alma, tu tens muitos bens, e direi eu me confundi aqui. Direi à minha alma: tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato, que és? Vai ser retomada tua alma nesta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouro para si e que não é rico diante de Deus. São Lucas, o capítulo 12, versículo de 13 a 21. E é realmente no testamento de São Lucas que a gente vai encontrar a parábola do mal rico. Nos dias de hoje, a gente olha esse comportamento como a coisa mais natural, mais normal que existe. A gente amealhar bens para a nossa vida futura. Eu não vou vir aqui fazer pregação de pobreza, não é isso. É entender o que significa isso na nossa vida. Nós nos prevenimos das ameaças futuras e trabalhamos nossa vida inteira amealhando recursos para garantir uma saúde, para garantir pagar uma cuidadora quando a gente fica mais velha, viver com certa regalia e com certo conforto. Não está errado isso. A gente tem que fazer. Mas quanto tempo a gente vem desempenhando, tendo um tempo para que você, na realidade, a gente ocupa a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, só nesse aspecto. A gente não pensa em aspectos diferentes.
Quando você escolhe uma profissão, e eu sempre falo isso para os meus pacientes, os próximos 30 anos, agora é mais, hein? 35 anos, 8 horas no mínimo, 5 vezes por semana você vai fazer isso. É isso que você gosta? Então a gente tem que pensar não só naquilo que a gente está escolhendo e como a gente vai fazer isso. Quando a gente faz, quando a gente gosta, a gente tem prazer em ir trabalhar, porque trabalho é lei de Deus. E Ele nos dá a oportunidade de escolhermos aquilo que a gente gosta de fazer, né? E aí a gente faz isso. Então a gente passa a vida inteira se prevenindo e guardando dinheiro para o futuro. Nós temos um comportamento exatamente como descreve a parábola contada por Jesus. A gente amontoa, amontoa, amontoa e muitas vezes a gente não sabe nem o que faz com aquilo. E fica lá, né? O governo vai tirar, o governo vai tirar, o governo vai fazer isso, eu tenho que pagar imposto. E a gente fica se torturando o tempo inteiro com aquilo que nós amealhamos e ganhamos justamente, não é? Continuando a ler no Novo Testamento, os versículos adiante, Jesus fala dos lírios dos campos, dos pássaros que o Pai Celestial providencia o que comer e faz a seguinte pergunta: não é o filho mais que a flor? Ele, o Pai, dá o que comer a eles. Por que não daria ao filho? Veja como a gente não tem fé. Eu não falei que a gente não deve ser previdente, a gente tem que ser previdente, mas a gente está colocando um valor tão excessivo nisso que a gente está se perdendo de grandes oportunidades na vida. Pois é uma lógica. Se Deus alimenta os passarinhos, por que Ele não daria o caminho para nos alimentar? Por que a gente tem que amealhar, guardar? Eu não gosto muito de falar, mas é verdade, né? A gente abre um guarda-roupa de uma mulher, quanta coisa que ela tem, quanto sapato, parece uma centopeia, bolsa, né? E ultimamente os homens estão tão vaidosos que não estão ficando nada atrás, não é? Para que a gente precisa de tantas coisas? Quando a gente pode ter uma vida um pouco mais simples. A lógica é que devemos sim nos preocupar com o futuro e ser presidente, mas ninguém para pensar o quanto isso está custando a nossa saúde emocional. Por exemplo, não são mais os pais que educam os filhos. Já pararam para pensar? É a escola. E se a escola corrige, os pais ficam bravos. Quem dá o valor moral para o filho? Ainda bem que tem evangelização, né? Ainda bem. Porque a mãe ocupada trabalhando, o pai ocupado trabalhando, tem que aumentar a renda, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que ter conforto. Ninguém olha para a criança. Ninguém para pensar neles. Ninguém se dedica. Ou se dedica, são tão pouquinhos minutos, tão rápido, porque tem que pôr a roupa na máquina, porque tem que limpar a casa, porque tem que fazer isso. E o bem precioso que você tem, a sua joia, a gente está delegando para outras pessoas. Não que a escola não tenha condição, ela não tem obrigação. Ela tem obrigação de instruir, educar para pai e mãe. Foi para isso que Deus deu 2, para educar 1. Não é? E a gente não faz isso. Precisamos, sem sombra de dúvida, ter economia para a nossa velhice, mas a gente precisa de tanto. Não seria mais sensato viver um pouco mais com a nossa família? Ter tempo para os nossos filhos, dialogar, perguntar como foi a escola, como estão os amigos. É evidente que eles vão falar, tudo bem. Eles respondem assim, como foi? Tudo bem. Mas e aí? Puxa o fio da meada. Mas me conta como é que foi, o que você brincou, o que você leu, o que você conversou. Nossa, mãe, como você tá chata, você é muito xereta. Mas por quê? Porque a gente não tem mais o hábito de diálogo com os nossos filhos. A gente está empurrando isso de uma forma para
muito assustadora. Muito assustadora. A gente não está criando laços. E aí eles não tiram o olho do celular. E o pior, que nós, pessoas de mais idade, também estamos comendo com o celular na mão. Tem que responder, tem que passar a resposta, tem que fazer em tempo recorde. Jesus, para quê? Não é que não seja importante responder, mas tudo tem um tempo. Uma vez eu li um ditado que dizia assim: na hora de comer, coma, na hora de falar, fale, na hora de dormir, durma. A gente não faz isso. A gente faz 3, 4 coisas simultaneamente, inclusive com o celular na mão. A criança está imitando o nosso comportamento. E com isso, eles estão deixando de conviver, de trocar informações, o que é muito triste. É mais fácil mesmo ter o celular na mão e termos o sossego para também olharmos o nosso celular. Que é isso que vem acrescentando? O que é que isso vem acrescentando em nossa vida? Nessa parábola, Jesus dá uma síntese maravilhosa do trágico fim de todos aqueles que não veem felicidade senão no dinheiro e que acabam escravos dele. É isso. Nós somos escravos disso. Não estou falando para ninguém rasgar dinheiro. Mas é que a gente precisa parar para pensar o que é valor para a gente. O dinheiro é importante para o nosso sustento, mas qual é o valor que a gente tem na vida? Por que a gente não está construindo o comportamento afetivo? Por que a gente não vem? A gente assiste, para pensar. Gente, isso me dá até arrepio. 4, 5 horas de série no Netflix. O que isso acrescentou na tua vida? Ainda quando é uma série um pouco mais inteligente, mas aquela série sem nada a ver, ou com uma situação de crime, é legal para quem gosta, não estou condenando isso, mas isso para vocês entenderem o quanto tempo a gente gasta com nada, com uma coisa que não acrescenta à nossa vida, quando na realidade a gente deveria estar se instruindo, se melhorando. E por que eu deveria fazer isso? Porque nós somos espíritos eternos. O que você amealhou, como diz na parábola, e é por isso que é uma síntese maravilhosa, você vai deixar. Quem vai desfrutar disso serão os seus filhos como herdeiros que acham que não precisam trabalhar, né? Eu sempre brinco, eles são tudo iFood, né? Acha que só tocar o botão, alguém traz a comida, alguém faz ou traz uma encomenda. Eu fico perguntando, quem fez a encomenda? Quem fez a comida? Eles precisam saber disso. E só vão saber se os pais ensinarem, se os pais pararem para dialogar. E a gente vive nessa frequência dizendo que quando se aposentar, então eu tenho o suficiente para minha aposentadoria, para minha velhice, para pagar cuidadores, para não depender de filho. Então aí eu pergunto assim, o que é aposentar? O que é aproveitar a vida? Ah, eu quero aproveitar a vida. O que é aproveitar? Ah, eu quero viajar, quero comer, quero isso, quero não sei o quê. Aí você se aposenta, você se gastou tanto, que você fica doente e você morre, exatamente como a parábola. A vida é agora, ela não é amanhã, ela não é daqui 10 minutos, é exatamente agora. Então, eu não posso perder a oportunidade de conversar com os meus filhos, porque eles só vão ter essa idade este ano. O ano que vem é outro. Às vezes a gente sai em família, numas férias. Primeiro dia, Jesus amado, só estresse, só briga. No final do quarto, quinto dia, que já está tudo harmonioso, que você já se adaptou, está na hora de ir embora. Aí todo mundo chora, foi muito bom, que pena que acabou. É assim mesmo. Mas por que a gente não chega com essa leveza já no primeiro dia? É estresse mesmo.
Tudo bem, mas tudo bem mesmo. Por que a gente tem que ficar tão irritado? Por que a gente se amargura tanto? Então você junta dinheiro o ano inteiro para fazer aquelas férias. No ano que vem eu não venho mais. Não é assim que a gente procede na vida? Aí eu falo, gente, que bobeira, né? A vida é agora, não é amanhã. A gente vai ficar mais doente se a gente tiver menos dinheiro? Não, porque tudo está na programação da nossa reencarnação. Cuide-se, cuide-se. Excesso de comida, excesso de sofá, excesso de tela, excesso do trabalho, trazem doenças para nós. Mas a avareza é a pior delas. E a gente está assistindo isso o tempo inteiro. Ai, eu vou guardar para os meus filhos, serão herdeiros, e aí, como veio fácil, o que acontece com tudo que vem fácil? Vai fácil. E aí a gente lá do plano espiritual, a gente não pensa nisso. Aí você vê tudo aquilo que você demorou para conseguir, os caras assim, distribuindo dinheiro à torta direita. Parem para pensar que vocês têm que educar os filhos de vocês e construir uma relação harmoniosa, boa, de valores que vão carregar para o resto da vida. Na época que eu era criança, faz bastante tempo, se eu estivesse sentada num ônibus, minha mãe olhava para mim e eu sabia o que eu deveria fazer, levantar para dar um lugar para uma pessoa mais velha. Não era uma pessoa idosa, qualquer pessoa mais velha. Ela só olhava para mim, ela me ensinou isso. Não tinha lei, não tinha marcação de cadeira, não tinha nada. Significava respeito. Hoje precisa de lei. E mesmo com lei, os caras xingam, põem o pé na cadeira, arrebenta, faz o que quer. O que faltou? Afeto familiar, convivência familiar, valores que a gente não passa mais para os nossos filhos. E a escola tem que instruir, educar? Não, a escola tem que instruir, ela não vai falar sobre isso. Aí vem determinações de cima para baixo de que a lei para, quando na realidade nós teríamos que ter construído esse caráter, essa verdade, não roube. E todo mundo aqui provavelmente tem sempre uma frase que o pai falou, que a mãe falou. Isso você vai carregar para o resto da tua vida. Por quê? Mesmo que tenha sido no momento de desespero, no momento de angústia, de repreensão, ou até a gente apanhava, né? De surra que a gente levava, de correção, esse a gente vai carregar também. Não é traumático. É claro, não estou falando de espancamento, tá, gente? Estou falando de uma correção. E aí, o que acontece? Você se lembra, e lembra porque apanhou, porque você fez coisa errada, né? Ou o castigo que a gente teve nesse sentido. Então, eu gostaria muito que a gente parasse para pensar que muitas vezes a gente está construindo celeiro para amontoar coisas materiais que a gente não vai levar. Como diz o meu marido, caixão de defunto não tem gaveta. Mas vocês sabem o que agora eu estou fazendo com gaveta? Ai, gente, não ri não, é verdade. Porque dentro da gaveta é para pôr o que ela mais gostava, o que ele mais gostava. Jura? Olha, que coisa mais tonta. Não é? Eu falei que eu quero o meu sem gaveta. Eu quero ficar presa naquele objeto, não quero sair dali. A morte é a única certeza que nós temos na vida. E viver o momento atual, o aqui e agora, com os nossos afetos, é o mais importante do que um carro do ano. Estamos desperdiçando tempo e saúde com coisas que não vamos levar para o túmulo. Nossas vidas são construídas por momentos. E esses precisam valer a pena, precisam deixar legados e não necessariamente heranças. Os afetos dão sentido à nossa vida. Se você não tem afeto, você não tem sentido na tua vida.
É alguém que você amou, é alguém que por você foi amado, ou você despertou em alguém uma gratidão, uma devoção. É isso que vai fazer dar sentido à tua vida. Quando você passa por uma dificuldade, tudo que a gente quer não é um colo, não é um abraço, e a gente ultimamente nem chega muito perto. A gente está vivendo, parece que plastificado. As pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de dizer o que pensam. Está ficando todo mundo distante e todos com uma barreira impressionante com o celular na mão. O celular é ótimo, mas a gente precisa aprender a usar ele. Ele realmente deixa a gente disponível para o mundo e o mundo dentro da nossa casa. Mas o que eu quero que entre dentro da minha casa? E aí a gente está mais preocupado com notícias do que com a convivência. A dor atual do mundo é a falta desse convívio, dessa interação fraternal, que a gente não encontra mais em nenhuma família. E quando a gente encontra, é tanta exigência, é tanta proteção, que os filhos não sabem mais agir. Vocês já ouviram falar de filhos que vão fazer entrevista de emprego e levam avós juntos, pais juntos, dão o telefone da mãe? Gente, você tem 25 anos, vamos lá. Que tipo de geração nós estamos criando? Ela é líquida mesmo, né? Ela vai se adaptando aonde precisar. Nós precisamos repensar a nossa atitude no momento atual, validar as nossas interações familiares, solidárias, fraternas e construir celeiros que o rato não rói e o ladrão não rouba. Que a gente possa ter lembranças de momentos felizes. Eu tenho certeza que todo mundo tem mais de 1000 fotos no celular agora. Você se lembra da primeira? Por que a gente tira tanta foto? Se a gente nunca mais vai ver. Antigamente a gente punha no albinho, né? E como custava caro, a gente até folheava. Agora a gente tem facilidade e nem isso a gente senta para ver. Se senta, a pessoa fala, que chatice, não é? Olha, a gente vê a vida através do celular, mas não para apreciar uma paisagem, para conviver. E é disso que o mundo está precisando, de afeto, de convívio. Ai, mas aquela mulher é chata, aquele homem, nossa, fala mais que a boca. Tudo bem, mas tudo bem mesmo, porque é a condição de cada um. E eu não sou chata? E eu não falo demais? Por que a gente julga e não convive? Porque só podemos crescer com a interação social. Se você se isolar, você se embrutece. Está no livro dos Espíritos isso. Se não houver convívio, não. Então, a nossa sociedade vem se embrutecendo porque a gente não se isolou fisicamente, mas se isolou dentro de um celular. A gente sabe mais da vida dos outros do que da própria vida. Então, o que o nosso amigo leu hoje é muito isso. A gente precisa olhar mais para dentro de nós e para aquilo que está à nossa volta. E a gente tem que olhar para a nossa família. É a célula de toda a sociedade. Que Jesus abençoe a todos nós hoje. Que assim seja.